Além disso, lá dentro do ventilador, o que a gente tem? Tá? A gente tem o cérebro do ventilador mecânico, né, que em geral hoje em dia é um computador, uma CPU, certo? Vamos ter o monitor, o painel de controles, onde a gente vai fazer os comandos, e a peça essencial, pessoal, que são os transdutores, tá? Transdutores para os físicos, né, para os matemáticos, etc., são sensores, como a gente conhece. Existem, claro, vários modelos, existem sensores, vocês vão ver que podem estar aqui próximo, né, ao dispositivo de interface. A maioria estão localizados tanto na válvula INS como na válvula S, certo? Ou seja, vão detectar pressão, volume, fluxo, a frequência expiratória, vão detectar uma série de parâmetros. E o nosso paciente aqui do lado. Então, como é que vai funcionar o ciclo? Então, precisa de um drive respiratório, claro. Então, fundamental que o ventilador precisa ter esse drive. Lembrando, quem vai dar esse drive? Ou é o próprio ventilador mecânico, na ausência, certo? O paciente não tem drive, ou o paciente. Então, claro, a gente precisa determinar quais são os parâmetros que o ventilador vai detectar nesses sensores para fazer o quê? Acho que é meio óbvio, abrir essa válvula e gerar a pressão positiva para o paciente. E aqui a gente tem o início do ciclo, ou seja, a fase inspiratória. Perfeito? Então, lembrando, tive um drive, seja do ventilador, seja do paciente. Esse computador vai abrir a válvula INS, fechar a válvula ES e pressurizar o paciente. Está entrando fase INS, estamos enchendo o nosso pulmão de ar. Perfeito. Vamos lembrar, esses sensores estão detectando essa passagem de ar, certo? Alterando pressão, fluxo, volume, não importa. Atingiu o parâmetro que você programou, abre a válvula ES, fecha a válvula INS e drena o ar do paciente. Ok, pessoal? Incrivelmente, né, a gente vê aquela máquina caríssima, cheia de botões, comandos. Eu brinco que ventilador mecânico é que nem a cabine de um avião, né? Tem tanto botão, válvula e indicador que você fica confuso, mas é só isso que o ventilador faz. Ele pressuriza em um determinado momento, enche o pulmão de ar e drena. A gente precisa dificultar um pouquinho, né, doutor Fabiano? Que é o quê? Lembrar, gente, que existem pontos que a gente chama de gargalo, de resistência, tá? A própria via aérea, o próprio tubo do paciente, certo? O dispositivo de interface, ele não é natural, certo? A gente não nasce com tubo endotraqueal. Então, ele vai gerar uma dificuldade ou resistência para a entrada do ar. A própria via aérea do paciente, ele pode ter secreção, ele pode ter um broncoespasmo, pode ter um corpo estranho, pode ter um tumor, tudo isso vai dificultar a entrada do ar. Lembre-se, o pulmão é um órgão parenquimatoso, certo? Que está envolto por fibras elásticas. Essas fibras elásticas determinam uma complacência pulmonar, né? Uma capacidade de encher, obviamente, de acordo com uma certa pressão. Se você tem uma fibrose, uma pneumonia, uma neoplasia, qualquer situação que atrapalhe, não é isso, né? A expansão dessas fibras elásticas, ou até mesmo quando você substitui essas fibras elásticas por fibrose ou outros tecidos, vai tornar cada vez mais difícil a entrada do ar. E para terminar, lembrar que esse pulmão está, certo? Acoplado dentro da nossa caixa torácica, limitado pelos arcos costais. Então, óbvio que a expansão pulmonar não é infinita. E qualquer coisa que altere, diminua ou restrinja a expansão dessa caixa torácica também vai influenciar, certo? Por exemplo, uma fratura de arcos costais, a presença, né, do famoso pneumo, né, que a gente faz uma laparoscópica, certo? Como é que o cirurgião vai operar? A gente vai encher a cavidade abdominal de CO2, como é que o pulmão vai descer, certo? Se a pleura está cheia de ar, cheia de sangue, cheia de líquido, vai ser mais difícil para esse pulmão. Isso a gente chama genericamente de complacência da caixa torácica, ok? Então, prestem atenção, esses 4 fatores, a resistência do tubo, a resistência de via aérea, tá? A elastância ou a complacência pulmonar e a complacência da caixa torácica vão ser fatores que vão dificultar a entrada do ar. O que o ventilador vai fazer?
ou ele vai aumentar a pressão da via aérea, ou ele vai aumentar o fluxo da via aérea. É o meio que o ventilador vai fazer para vencer esses pontos de resistência. Existe um problema para isso? Sim, existe o risco de lesão induzida pela ventilação mecânica, que em inglês, nome chique é VILI, né? Ventilador Induced Lung Injury, lesão induzida pelo ventilador. Então, a gente tem que estar atento, gente. Claro que a gente vai programar alguns parâmetros, abertura de válvula IN, válvula ES, mas nunca esquecer que a gente precisa setar parâmetros que vão proteger o nosso paciente tanto de pressão como de fluxo. Então, para começar a aula de verdade, né, colocar em nomes que vocês vão ouvir os parâmetros básicos de ventilação mecânica, o disparo, acho que vocês já todos são muito inteligentes, já perceberam, é o parâmetro de início, a ciclagem, certo? Ou seja, aquele parâmetro que você vai usar, sair de fase INS para fase ES, e limite ou limites, né? Ou seja, os parâmetros de segurança. Sempre, gente, né? Quem está no internato, quem vai passar numa UTI, quem está vendo um paciente no pronto-socorro, para um pouquinho, olha o ventilador, vamos lá, vamos tentar identificar qual é o disparo, qual é a ciclagem, qual é o limite, né? Ou limites da ventilação mecânica. Então, de maneira rápida, né? Disparo. A gente acabou de falar, marca o início da fase inspiratória, é o primeiro parâmetro que a gente deve avaliar e programar, tá? E qual é o primeiro parâmetro que muitas vezes você vai programar, gente? É o chamado disparo a tempo. Por quê? Eventualmente, o paciente não tem drive, o paciente está muito sedado, esse paciente, né, você já imagina que ele não tem capacidade de ventilar por si próprio, você programa uma frequência mínima. Você vai no ventilador e seta frequência, por exemplo, de 12 incursões por minuto. Para o ventilador, significa que 60 dividido por 12 a cada 5 segundos, então presta atenção, está passando o tempo, aqui deu 5 segundos, no caso de uma frequência de 12, o ventilador falou, opa, o paciente está em apneia, né? Não posso deixar ele desse jeito, o doutor Fabiano não quer. Então, o que o ventilador faz? Ele dispara o ventilador, né? E faz o ciclo, como vocês estão vendo. Novamente, vai lá, passou, né? Faz lá, exala, né? Vocês estão vendo que o ar entrou, o ar saiu, tá passando o tempo, chegou, acredita em mim, que aqui tem 5 segundos, brincadeira, né? O ventilador falou, opa, novamente, o doutor Fabiano falou que ele não pode ficar mais que 5 segundos em apneia. E ele vai e faz um novo ciclo, tá? Então, isso a gente chama de disparo a tempo ou um ciclo controlado. Tá, gente? Não é, né? A gente tem que imaginar que se o indivíduo, o paciente, nem conseguiu começar o ciclo, obviamente ele não tem capacidade de finalizar. Nós temos que controlar tudo. Então a gente fala quando é o ventilador que inicia o ciclo, é um disparo a tempo e o ciclo é controlado. Doutor Fabiano, como que eu vou perceber isso na prática? Vocês vão ter que localizar um botãozinho escrito frequência expiratória e ele vai ter frequência expiratória do ventilador, por exemplo, 12, e a frequência expiratória do paciente, por exemplo, 12. Elas têm que ser exatamente iguais. Frequência igual, tanto programada como do paciente, o disparo é do ventilador. Ah, doutor Fabiano, e se eventualmente o paciente tem exatamente a mesma frequência do ventilador? Olha, eu vou te dizer, isso é muito raro. Ok, faça um teste. Abaixa a frequência programada, certo? Você está com uma frequência de 12, o paciente está fazendo 12, seta uma frequência de 8. Se esse paciente ficar com 12, parabéns, ele estava com a frequência exatamente igual à do ventilador. O que a gente sabe que é raro. Se essa frequência cair de novo para 8, ele está, né, sem drive por algum motivo. Você precisa até entender o que aconteceu e tá? Esse paciente está num disparo a tempo. Quando a gente fala de tempo, é o tempo de apneia, né? O tempo sem nenhum ciclo. Mas, doutor Fabiano, como que o ventilador sabe que nós, né, o paciente, a gente quer respirar? Vamos lembrar da nossa fisiologia, aquele estudo clássico, né? Se você imaginar um modelo de um pulmão clássico, né? Tendo duas bexigas num sistema fechado, tendo por baixo um diafragma, ou seja, uma borracha. Na hora que você puxa essa borracha e gera uma pressão negativa, tá? A gente inspira.
baseado nisso, a gente construiu os ventiladores mecânicos que fazem o quê, gente? Presta atenção. Tá passando o tempo, o paciente faz o quê, gente? Uma pressão negativa, vocês estão vendo aqui, né? Uma pressãozinha negativa. Esse valor de pressão negativa, a gente tem que atingir um valor mínimo, tá? Que a gente vai chamar de sensibilidade, ou em inglês, trigger, né? Se a gente faz um, né? Trigger é gatilho, se a gente faz um disparo, né? Então, é um trigger. Tem que atingir um valor mínimo que a gente programa, atingiu esse valor mínimo, o ventilador falou, opa, esse paciente quer respirar, e aí acontece o ciclo, como vocês estão vendo aqui, né? Vocês devem ter até percebido que a cor muda, tá? A maioria dos ventiladores faz isso, justamente para mostrar para você que há uma frequência é do paciente. Então, se vocês olharem para frente, aonde o ventilador deveria entrar é nesse traço aqui que eu pus na frente. Tá? Então, o ventilador não entrou. Quem entrou foi o paciente. Né? Novamente, vai passando o tempo, novamente. Né? O paciente faz uma pressão negativa, atinge aquele valor mínimo e a gente tem o ciclo e assim por diante. Tá? Nesse caso, a gente fala tá, que é um disparo à pressão. Ok? O ventilador tem uma sensibilidade ou um trigger à pressão, que foi o primeiro tipo de disparo que a gente desenvolveu. Ok, gente? O que acontece, gente, é que para fazer esse tipo de disparo, em geral, o paciente precisa fazer muita força, é algo bastante incômodo. Imagina vocês, né? Você está com o nariz fechado, tampado, você tem que puxar o ar, fazer né, uma manobra de valsalva invertida para puxar o ar, para daí abrir. Existe um sensor de fluxo. Ele é um pouco diferente, tá, gente? O paciente nem chega a fazer uma pressão negativa, só pela movimentação do ar dentro da cânula, né? Seja aquele arzinho que ele está puxando, antes de negativar a pressão, né? O sensor lá na válvula detecta essa movimentação do ar e ele já vai e faz o disparo, tá? Então, o disparo a fluxo, ele é muito mais sensível, né? Mais fácil para o paciente disparar. Pô, doutor Fabiano, como que eu sei que o ventilador tem um disparo a pressão ou fluxo? Vocês vão ter que procurar, né? Depois, Mardel, se a gente vê qual é a marca, não sei que marca de ventilador vocês têm, né? Nas unidades, mas procurem um botão escrito, né? Ou pelo menos na tela, né? Ou nas telas de display, sensibilidade em português e trigger. Trigger é gatilho. Se tiver escrito uma medida de pressão, é muito simples, centímetros de água, e geralmente negativo, né? Afinal de contas, é uma pressão negativa, esse ventilador dispara a pressão. Se tiver litros por minuto, milibar por segundo, ou seja, alguma unidade por tempo, é um sensor a fluxo, tá, gente? Ah, qual o melhor, qual é o pior? Em geral, os ventiladores que têm um disparo a fluxo são os mais modernos, porque realmente facilita para o paciente. Ok, gente? Então, a gente cobriu o primeiro ponto, né? Eu vou ter que, em geral, determinar uma frequência programada mínima, que você considere adequado para o seu paciente, e o ventilador sempre vai ter ou um disparo a pressão ou um disparo a fluxo, dependendo do modelo. E aí, se o paciente atinge aqueles parâmetros que você programou, seja de pressão ou de fluxo, o ventilador vai entender que o paciente vai querer respirar, ou seja, a frequência dele vai ser o quê? Maior que a sua programada. Então, de uma maneira muito simples, você vai olhar no painel, tem lá uma frequência, certo? Não importa, 10, 12. A frequência real, a verdadeira, ela vai ser maior, 15, 16, 20. E uma dica, a gente toma cuidado, né? No modelo, a curva do ventilador mecânico também muda de cor, mostrando que é o paciente que está disparando. Tudo bem, gente? Acho que depois a gente um pouquinho com mais calma, mas importante entender, né, o básico que é o início. Vamos lá, ciclagem, lembra? Término da fase ins, início da fase ex. É o que vai falar para o ventilador, pare de mandar ar, não quero mais ar, né? Não vou mais pressurizar esse paciente, tá? Aqui que realmente a maioria das pessoas fica desesperada, gente, existem literalmente centenas de meios de fazer isso e misturam, né? Existem mistura, tá?
Claro, não vem aqui o caso, né, gente? Isso precisaria de um curso muito maior, mas a gente vai falar dos modos básicos, até porque eu diria que 80, 90% de ventilação mecânica são esses modos, tá? O primeiro tipo de ciclagem desenvolvido, pessoal, é a ciclagem a pressão. É a mais básica, aquele ventilador verdinho que vocês viram, o Mark 7, é um ventilador ciclado a pressão. É muito simples, imagina, vai passando o tempo, temos aqui um disparo, tá? Nesse caso foi um disparo do ventilador mecânico, a pressão sobe. Quando você atinge um valor setado de pressão, tá? A pressão positiva, o ventilador cicla, ou seja, a pressão positiva cai, tá? Vai passando o tempo, novamente, tem um disparo, atinge o valor de pressão, tá? Que você programou e ele cicla. Ok, pessoal? Então, é o tipo de ciclagem mais básico. Inclusive, talvez alguns de vocês tenham, por incrível que pareça, passado pela experiência de usar um ventilador ciclado a pressão, porque todos os aparelhos, né, de mergulho autônomo, seja aqueles cilindros, né, que você faz um mergulho, seja numa praia, né, para ver Fernando de Noronha, não importa para ver peixes, não importa se vocês forem para Cancún, Caribe, etc. Vocês, parabéns, vocês usaram um ventilador mecânico ciclado a pressão, todos aqueles aparelhos, tá? É um meio que hoje é muito pouco utilizado, tá, pessoal? Ele realmente é um modo muito simples. Para pacientes muito doentes, que tenham patologias pulmonares, ele não chega a ser a melhor opção, mas para vocês conhecerem, porque foi o primeiro tipo de ciclagem desenvolvido, os ventiladores mais simples, mais básicos, têm isso. Passando para uma muito importante, tá? Acho que todo mundo tem, espero, né, aquela noção do volume corrente. Então, falando bem rápido, volume corrente é a medida que a gente tem em espirometria daquele volume que entra no pulmão, certo? Ele vai encher, chega dentro dos alvéolos e, ao mesmo tempo, é aquele volume que sai completamente. Por isso que é volume corrente, né? Em inglês, tidal volume. E esse volume é um dos quando a gente fala taxa de troca. Como que eu sei que esse paciente está recebendo, né, um volume adequado, né, para fazer as trocas, para conseguir uma boa oxigenação? Então a gente vai para o volume corrente. Isso é baseado em peso, que a gente chama de predito, tá? Talvez a gente pode ter uma forma bem real, tá? Então a gente fala que em geral vamos usar em torno de 6 a 8 ml por quilo de peso. Então, é muito lógico que a gente vai utilizar isso, tá, como parâmetro de ventilação mecânica, ou seja, eu quero que aquele paciente receba um certo volume corrente, porque eu sei que isso vai ser o suficiente, tá, ou adequado para fazer as trocas. A grande questão, isso é até em termos matemáticos, todo mundo lembra das formulinhas básicas de matemática, que o pessoal com certeza decorou em cursinhos, né, e no ensino médio, que a fórmula de espaço, se a gente lembrar que o espaço é o espaço inicial por velocidade por tempo, aquela fórmula muito básica, a fórmula de volume é bem parecida, é o volume somado ao fluxo de ar máximo por tempo. Logo, se eu quero ter o mesmo volume corrente em todos os ciclos, eu preciso fixar um parâmetro que é o fluxo, tá? Eu preciso determinar um fluxo máximo constante. E, doutor Fabiano, como vou vencer a resistência de via aérea, né? Se eu tiver alguma dificuldade na entrada do ar, por isso que a pressão de vias aéreas é variável, não tem como eu controlar, tá? Então, vamos seguir, ó, vocês estão vendo aqui na tela um gráfico de fluxo, de volume, de pressão, tá? Então, como é que vai funcionar? Vai passando o tempo, temos um disparo, então vocês percebem que, olha aqui, gente, o fluxo e a pressão estão subindo proporcionalmente juntos até aquele limite que eu programei, tá? Para conseguir atingir o volume. O que vai acontecer? O fluxo vai ficar constante, eu não posso mais aumentar o fluxo. Olha o que acontece, a pressão sobe, 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 até atingir, tá? Isso que é importante vocês entenderem, é o volume que vai fazer o quê, né? Então, esse valor de volume que vai desencadear, né, o quê? O final do ciclo, ou seja, a ciclagem, tá?
esses gráficos que vocês vão perceber, novamente vai passando o tempo, de novo, joga uma certa pressão, e essa pressão vai ser variável, gente, não tem como eu controlar, claro, vai depender do paciente, da situação clínica, tá? E aqui, às vezes, envolve até um risco de um certo barotrauma, e depois ele cicla. Isso é a ciclagem a volume, tá? Muito utilizado em anestesia, utilizado em doenças onde você precisa restringir, né, evitar a expansão, como a síndrome de desconforto respiratório agudo e outras situações, tá? Então, vamos lembrar, ventilação ciclada a volume é aquela onde eu, né, ciclo a partir de um volume corrente que eu programei. Nela eu preciso fixar um fluxo inspiratório, né, constante, como vocês estão vendo, e a pressão não tem como eu controlar, certo? Eu posso setar um limite de segurança, mas a pressão não há como eu controlar essa pressão, ela vai depender do paciente, tá? Novamente, é um modo extremamente utilizado aí em anestesia, em UTI, em emergência. Ciclagem a tempo, gente, parece brincadeira, mas é exatamente oposto. Nessa ventilação, o que é o importante é o tempo que o paciente permanece em pressão positiva, tá? Então, a ciclagem, a passagem da fase ins para fase ex depende do tempo inspiratório que eu vou setar. E um parâmetro, até um pouco óbvio, que eu vou ter que determinar é a pressão, tá? A pressão inspiratória que vai se manter por esse, novamente os gráficos, vai passando o tempo, tem um disparo, então vocês percebem que muda, né? Então, a pressão sobe, atinge um valor de pressão, tá? Isso está entrando um certo fluxo, está entrando um certo volume, vai passando o tempo nessa pressão, atingiu o tempo inspiratório que eu programei, ciclou. Não importa o volume, não importa o fluxo que aconteceu, tá? Se eu determino, né, se o paciente, presta atenção, faz um esforço, certo? Gera um fluxo de ar, vai entrar a mesma pressão, vai ficar no mesmo tempo, mas claramente o que eu tenho? Vocês estão vendo no gráfico, o fluxo foi maior, lembra, soma o fluxo do paciente com o fluxo do ventilador, como se estivesse, né, sendo empurrado, e obviamente vai, tá? Então, perceberam? A ciclagem a volume e a ciclagem a função completa. Eu estou preocupado com o volume que está entrando lá e o fluxo nessa, qual é a pressão e o tempo que ele vai ficar na pressão e o volume é variável. Situações onde existe um grave risco para o trauma, pacientes que têm um broncoespasmo grave, por exemplo, frágil, tá? Que tem, por exemplo, blebs ou bolhas, né, pleurais, um paciente com DPOC, é um modo que também é extremamente utilizado, eu diria, né, Mardelson me corrige, que tá 80, 90% da ventilação mecânica ou assistida ou controlada. Vocês perceberam que esses dois a gente está controlando, né, tudo, o final, certo? Então, ou é um modo assistido ou é um modo controlado, são os mais utilizados, é claro, dependendo do caso, do paciente e da situação clínica. Ok? Então, né, lembrar que elas são opostas e extremamente utilizadas. E para acabar, tá, a primeira que eu vou falar para vocês, né, a ciclagem a fluxo, tá, que é um modo extremamente utilizado, que é a ventilação pressão de suporte. É uma ventilação espontânea, bastante utilizada, que se utilizou de uma experiência que um médico americano na década de 80 teve com estudantes de medicina, né? Coitado estudante de medicina, né? A gente sofre muito, além de estudar, tem que ajudar os doutores a fazer ciência, mas ele percebeu em estudos com esses pacientes que a nossa ciclagem natural é determinada pelo fluxo. Presta atenção, aqui é um pouquinho mais difícil, mas é um modo, gente, onde a partir do momento que o paciente puxa ou faz a pressão negativa, eu vou jogar uma pressão de suporte, ou seja, um valor de pressão, e o que o ventilador vai fazer é acompanhar a curva de fluxo, certo? Então, eu joguei a pressão, o paciente está puxando o ar, o fluxo subiu, vamos assim dizer, o paciente, o ventilador chegou no pico, ele simplesmente vai observar o fluxo, se o paciente continua a puxar, certo? Se ele não puxa, o fluxo vai caindo, 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 caindo. Quando o fluxo fica
abaixo de 25% do máximo, ou, se vocês preferirem, uma queda de 75%, o ventilador desliga, tá? Por isso que é um ciclo espontâneo. É a capacidade do paciente de manter o fluxo acima dos 25%, né? A puxada de ar que ele consegue é que vai determinar o tempo inspiratório e o volume que esse paciente faz. A única coisa que eu dei foi essa ajuda, tá? Eu gosto muito de comparar com a bicicleta elétrica, né? Se alguém já andou, a bicicleta elétrica, gente, ela não pedala por você. Se você está parado, a bicicleta não anda, né? Tá certo? Mas, basicamente, ela vai te ajudar, vai te empurrar a partir do momento que você pedalar, né? O pedal vai ficar mais leve, é mais ou menos isso, né? Como se o paciente puxasse o ar e o ventilador empurrasse. Aqui, gente, percebe, nesse ciclo eu fiz mais força, né? Eu fiz uma pressão maior, então o pico de fluxo, vocês perceberam que foi maior, ok? Então demora mais tempo para cair. O que acontece? Acho que é bem visível, o tempo de pressão positiva foi maior e, obviamente, o volume que entrou aqui foi maior, mas não importa, caiu o fluxo, a gente cicla, tá? Então, é a mais difícil, tá, gente? Se quiser, no final a gente volta um pouquinho. Eu sei, é um pouquinho mais complicado, mas o que vocês precisam entender? Que a ventilação ciclada a fluxo é espontânea. Se o paciente não entrar, o ventilador não entra. Você determina apenas, né, uma pressão de ajuda, o quanto você vai ajudar, mais ou menos, e o ventilador acompanha a curva de fluxo, tá? Qual é o máximo que ele atinge e a queda. Teve uma queda, desligou a pressão positiva. Puxou mais, sobe mais, demora para cair, mais tempo de pressão positiva, mais volume, né? Mais fluxo, mais vai, né? Ninguém consegue ficar puxando eternamente, ok? É o modo de desmame, gente, o modo de saída de ventilação, praticamente todos os protocolos de desmame, de saída de ventilação mecânica. E, para terminar, claro, né, o limite são os, né, parâmetros de segurança, tudo aquilo que você vai avisar, né, programar o ventilador para proteger o paciente, tá? Os dois, obviamente, mais utilizados, acho que até um pouco óbvio, é a pressão inspiratória, né? Aquele valor de pressão que você vai atingir, você não quer fazer um barotrauma, tá? Lembrando, gente, isso aqui é diferente do valor que você seta de pressão inspiratória, por exemplo, na ventilação ciclada a tempo. Doutor Fabiano, como assim, né? Lembra, o paciente pode tossir, o paciente pode manter a cânula, certo? Pode ter um vazamento, pode ter uma série de condições que podem aumentar a pressão até mesmo acima daquele valor que você programou o paciente fazer, né? Uma coisa que eu programei, a outra coisa é as pressões dentro da cânula, dentro do circuito. Por isso que é muito importante a gente setar uma pressão inspiratória máxima, tá? Fala-se aí em torno de 40 até 50 centímetros de água. E acho que é até um pouco óbvio, gente, se eu estou no modo espontâneo, certo? É importante a gente determinar um tempo máximo de apneia. Lembra, o modo espontâneo, o ventilador não vai entrar, certo, gente? O ventilador, ele vai esperar, mas é claro, não dá para deixar ele ficar em apneia eterna. Então, a gente tem esse limite de segurança que chama tempo de apneia, o nome acho que é algo, né? O ventilador espera um certo tempo, passou disso, ele automaticamente muda para o modo que ele chama de backup ou modo controlado, certo? Então, o ventilador percebe que o paciente pode ficar mais no modo espontâneo, certo? Então, ele muda automaticamente para o modo controlado, cada ventilador vai ser o seu, tá, gente? Claro, existem vários, né? Tem dezenas de outros limites, mas com certeza prestem atenção nesses dois, que eles são os mais importantes. É um tipo de botão que às vezes, né, ou de tela que às vezes fica meio escondida, tá? É muito importante, tá? Se vocês forem trabalhar, né? Sei que muitos de vocês já devem estar chegando próximo aí a ganhar o seu CRM, né? Então é importante na hora que você vai trabalhar, gente, seja numa ambulância, num PS, numa UTI, olhar qual é o ventilador, onde estão os parâmetros. Não vai querer fazer isso numa parada ou numa insuficiência respiratória, tá? Aqui eu acho que é um dos pontos que mais confunde todo mundo, gente. Eu sei que o meu tempo está meio curto, que são os modos de ventilação mecânica. Isso é um dos pontos que eu, entre aspas, amo e detesto ventilação mecânica, porque
Isso aqui, gente, são modo de ventilação mecânica é um nome comercial, tá? É algo que o fabricante do ventilador vai utilizar. E existem centenas e centenas de modos de ventilação mecânica, e quando você vai ver, puxa vida, o doutor Fabiano falou que isso é tal coisa. E é isso mesmo, tá? Simplesmente a pessoa nomeou um nome. Por quê? Porque eu quero, tá? Os modos mais utilizados, tá? Ventilação a volume, que é VCV, acho que o nome é autoexplicativo, certo? Uma ventilação que é controlada ou ciclada a volume, e a PCV, né, começa a pegadinha, ou ventilação pressão controlada, que é o modo ciclado a tempo, né? Sim, doutor Fabiano, como assim? É só para confundir a gente, né? VCV e PCV contemplam aí os dois modos que eu acabei de falar. A PSV, ou ventilação com pressão de suporte, é o que eu acabei de falar aqui, a fluxo. E uma que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar muito, o CPAP, né? Ou Continuous Positive Air Pressure, é uma ventilação espontânea, como eu já mencionei, tá? Que tem como disparo pressão ou fluxo, lembra? Não tem ventilador mecânico. E ele tem só um parâmetro, gente, que é uma PIP, ou uma pressão positiva contínua, tá? Então, é como se o paciente respirasse frente a um nível de pressão maior do que a pressão atmosférica, tá? O exemplo clássico que eu dou aqui, tá? Cuidado para fazer isso, tá, gente? É como se vocês estivessem andando a uma velocidade alta, né? Num carro, num veículo, e você colocar o seu rosto para fora dessa janela, abre a boca, tenta respirar. Basicamente, existe um fluxo de ar contínuo, uma pressão positiva contínua, e você vai respirar frente a esse nível, tá? Foi um dos primeiros modos de ventilação espontânea, bastante utilizado como ventilação não invasiva, com máscara para desmame também, tá? Então, eu acho que um dos pontos mais difíceis de ventilação mecânica, gente, é decifrar, certo? Aqueles nomes, aquelas siglas que vocês vão perceber lá, né, que está escrito, não, mas ele está ventilando a isso, nunca ouvi falar. Ok, olhe os parâmetros, né? Eu sempre falo isso, veja qual parâmetro está ativo, qual parâmetro está setado. É isso que determina um modo de ventilação mecânica, tá? Até pelo horário, gente, não dá para a gente ficar passando em todos, né? Eu acho que isso também é muito importante, até para o professor Nadelso aí, levar vocês à beira-leito, ver os ventiladores, que não tem como eu vou ficar falando, daqui 5 minutos vocês vão esquecer, porque é muita sigla, muito nome, tá? Então, acho que era isso, gente. Desculpa se foi muito básico, mas eu acho que sem o básico não tem como a gente progredir e querer falar de modos de ventilação, tá? E eu vou encerrar aqui a minha apresentação e estou à disposição aí para as perguntas. Fabiano, excelente. Te agradeço pela aula. Extremamente sucinta, importantíssima. Obrigado pelo teu tempo. Eu bem sei aí o tanto que você é ocupado e tirou um tempinho aí para falar para a gente aqui na Universidade Federal do Acre. Vou abrir aí 5 minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta específica, ficou com alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida aí, uns 5 minutinhos aí para o Fabiano poder estar esclarecendo aí para a gente. Acho que a gente já tem até alguma o Nicolas. Pergunta, gente? O Nicolas levantou a mão, né? Acho que quer falar, por favor. Nicolas, abre aí pergunta. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Tudo bem. Nicolas. Tudo bem. Primeiramente, parabéns, a aula muito boa, bem sucinta, consegui entender bem. Eu só queria que o senhor me desse uma orientação acerca da diferenciação para eu fazer, por exemplo, como é que eu vou avaliar o paciente para eu fazer, por exemplo, uma ventilação nele baseada em volume ou em pressão, né, que são as duas ventilações mais utilizadas, né? Eu ainda sinto um pouco de dificuldade para diferenciar quando é que eu vou fazer essa ventilação baseada em volume ou em pressão. Perfeito, Nicolas. Acho que você fez a pergunta do milhão, né? Acho que, sendo bem sincero, eu acho que o Mardelson já percebeu isso, tem uma questão muito importante, e isso a maior parte dos conselhos falam, tá? Que não existe modo de ventilação melhor, tá? Não existe. Os modos de ventilação existem seus pontos positivos, os seus riscos, as suas desvantagens, tá? Então, acho que é uma dúvida muito pertinente a sua, e infelizmente eu vou ser aquele famoso, né, escorregadio de falar depende.
vai depender muito do seu perfil de paciente. Tá? Como eu disse, a ventilação volume é extremamente utilizada, é uma ventilação muito boa, só que ela tem esse problema a gente não conseguir controlar o pico pressórico, né? O pico pressórico, a gente vai ter que setar um limite de segurança muito mais rigoroso para esse paciente. Quando a gente parte para ventilação ciclada a tempo, né, ou pressão controlada, usando o nome comercial que é mais usado, nossa, ela é ótima, ela é perfeita, tem segurança. Sim, gente, mas ela não garante o volume. Então, pode ser que você use, por um lado, um volume muito baixo, e esse paciente vai começar a precisar de uma pressão inspirada de oxigênio maior, vai desaturar, vai reter CO2. Por outro lado, pensando em quadros mais graves, uma síndrome de desconforto, você pode gerar um volume tão alto que vai fazer uma outra lesão, que é o volutrauma. Tá? Então, realmente, gente, não existe ventilação perfeita, né? Existe a ventilação que para o seu paciente é mais adequada. E aqui, Nicolas, eu tenho que confessar, né, uma coisa que o médico, e principalmente o intensivista, tem suas preferências. Ou seja, a equipe ou o médico, ele vai ter, obviamente, mais experiência em um modo ou em outro, tá? Isso é óbvio, né? Isso serve para várias coisas. Pega um cirurgião, né? Eu uso o Tecna X. Pega o anestesista, eu anestesio com propofol, fentanil, etomidato. Não, eu prefiro midazolam, ketamina, né? Então, quem está certo, quem está errado? Ninguém, tá? É claro que a experiência vai contar bastante, mas para te dar, acho que, né, não ser tão escorregadio assim, dar um parâmetro. Eu acho que ventilação volume é uma ventilação extremamente boa, mas para pacientes, primeiro, muito bem sedados, certo? O paciente começa a brigar em ventilação volume, ele vai fazer pico pressórico. Então, se é um paciente que você não quer fazer uma sedação profunda, porque ele está muito instável, porque é um paciente que você não quer manter ele muito tempo em ventilação mecânica, já está pensando no desmame, tá? É um modo que você vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado, certo? Por quê? Porque se ele começar a brigar com o ventilador, começar a acordar, morder a cama, vai fazer um pico pressórico, e aí você vai ter que ou drenar esse tórax ou chamar alguém para drenar, tá? Então é um modo que eu acho que precisa estar com o paciente muito na mão, né? Madelson sabe muito bem isso, o paciente tem que estar na mão, muito bem sedadinho, ok? Por outro lado, pressão controlada é um pouco mais seguro? Com certeza, lembra, ela mantém o pico de pressão, só que você vai ter que ficar de olho o quê? No volume, certo? Então, se é um paciente que está com uma ventilação muito ruim, né? Um paciente que está ventilando muito mal, que você percebe que o volume está muito inconstante, né? Ou seja, cada hora faz um volume, o volume é muito baixo, estou precisando de pressões altíssimas, é um paciente que está retendo o CO2, porque pensa, quanto mais tempo ele fica em fase IN, certo? Porque ele é controlado no tempo, menos tempo ele tem para exalar. Então, o que vai acontecer? Vai reter CO2. Não esquece que o CO2 controla o tônus vascular cerebral. Pega um paciente que está numa fase aguda de uma hemorragia, de uma HSA, aumentar o fluxo para o cérebro nem sempre, né, pela vasodilatação cerebral, pelo acúmulo de CO2, nem sempre é bom, ao contrário, né, às vezes a gente tem que diminuir. Então, é um tipo de ventilação que é boa para aquele paciente que você está com receio, com risco pressórico, mas tomar cuidado, tá, com aquele paciente que você sabe que tem um problema de volume, eu posso ter uma restrição ao volume, tá bom? Consegui te Fechou, convencer? professor. Muito obrigado. Imagina. Excelente. Gente, mais alguma outra pergunta? Nicolas, essa tua pergunta é extremamente pertinente, viu? Lá na Santa Casa, o que a gente faz? O Fabiano leva os internos lá, ele primeiro dá uma aulinha, ali geralmente na sala, né, Fabiano? Ele leva os meninos na beira-leito e mostra lá os aparelhos, é uma aula bem dinâmica, uma aula bem boa. Mas essa é uma dúvida muito recorrente sua, cara, muito pertinente. Gente, mais alguma pergunta aí? Mais alguma pergunta? Gente, então vou encerrar por aqui. Fabiano, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela aula, tá? Pelos esclarecimentos, extremamente enriquecedor aí para os meninos. Eu acho que você foi extremamente sucinto e eu acho que o que a gente precisa é disso mesmo inicialmente. Eu não tive essa aula na época da faculdade, né? Eu me formei aqui na Federal do Acre, eu não tive nenhuma aula relacionada a isso. E a importância disso a gente sabe. Os meninos estão saindo hoje, vão trabalhar às vezes em unidade de pronto atendimento, vão sair, vão trabalhar no SAMU, eles precisam ter pelo menos essa noção. Fabiano, muito obrigado pelo teu tempo e meninos, qualquer coisa, estamos à disposição. Fabiano, daqui mais umas 40 dias eu estou por aí de novo. Estamos aguardando.
Novamente, gente, obrigado aí pela oportunidade, espero que tenha contribuído, mas, gente, não esquece, né? Vai lá, olha o seu ventilador, veja os modos que tem, tá? E aprendam, o professor Madelson é maravilhoso também. Obrigado, Fabiano, gente. grande abraço. Valeu, Valeu. professor.